Existiu igualzinho tem no Evangelho. Exatamente como tem no Evangelho, e exatamente As continua, frases. e continua vivo e ressuscitado. Você acredita nisso, na ressurreição? Eu acredito mais nisso do que eu fiz jiu-jitsu com o Carson, com o Mas Hollis, na com o Reis. ressurreição, Hã? ele foi crucificado E ressuscitou de entre os ressuscitou. mortos e apareceu aos seus discípulos durante 40 dias e 40 noites, ensinando os mandamentos de vínculo e relação no reino de Deus e como é que isso deveria ser vivido. Depois foi assunto aos céus na presença deles todos, e enquanto ele subia, dois seres alienígenas, que a gente chama de anjos, e ali em Lucas e em Atos, onde isso é mencionado, são chamados apenas de varões vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá outra vez do modo como viste subir. Aí, alguns anos depois, tem Paulo lá matando todo mundo, levando todo mundo para cativeiro, obrigando a blasfemar, prendendo, executando mesmo com ódio. Aí ganha cartas das autoridades de Jerusalém para ir até Damasco para prender mais discípulos de Jesus e executá-los peremptoriamente. Quando ele vai andando com um séquito militar, chega na porta da cidade de Damasco, ao meio-dia ele é visitado por uma luz que ofuscou o sol, que tomou conta de tudo, e ele e os demais ouviram uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele cai dali da sua montaria e pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas entra nessa cidade e você vai encontrar um homem chamado Simão, que vai te contar todas as palavras dessa vida e como você vai viver o resto da vida, e eu vou ensinar você, e você vai aprender para sempre o como será importante e glorioso você sofrer pelo meu nome. E a vida de Paulo, cara, foi uma bagaça só, de cacete, de prisão, de apedrejamento. O cara entrou em navio 4 vezes, naufragou as 4. Era um azarão da pesada, vivia preso. Os piores inimigos dele eram os judeus que desciam de Jerusalém. Até os apóstolos não criam nele, porque ele era um homem que nasceu de um salto quântico. E os apóstolos ainda eram da física newtoniana, histórica. O cara já nasceu em Cristo, os outros tinham seguido Jesus. Paulo foi abalroado pela luz do eterno, já nasceu para além da história, olhando dimensões que outros não enxergavam. Então, por que eles distorcem tanto o que Paulo ensinou? Hã? Por que eles distorcem É tanto agora, o que Paulo ensinou? agora é a moda distorcer. Paulo falou isso aqui. Paulo Isso agora é a moda, é um bando de burro idiota que você pode reunir todos eles comigo, eu boto todo mundo no bolso, na calça, na cueca, em todo lugar, porque eles são ignorantes, não sabem de nada. Paulo, o que agridem Paulo hoje? É o fato de Paulo dar aqueles conselhos em Colossenses e aos Efésios. Se a mulher seja submissa ao marido. Sim. É só essa parte que pega, né? É. Porque o resto, quando ele diz: amem as suas mulheres, maridos, amem as suas mulheres, como Cristo amou a igreja, entreguem-se por ela, doem-se a elas, cuidem delas, tratem delas, elas são extensão de vocês. Ninguém decepa seu próprio corpo, ninguém faz mal à sua própria vida. As mulheres de vocês são um com vocês, amem-nas com o amor de Cristo. Isso aí ninguém quer pôr em prática. Foi Paulo que disse. Aí no versículo seguinte ele diz: mulheres, submetam-se aos seus maridos. Supostamente há maridos que amem tanto essas mulheres, aonde a submissão à mulher nem existe, da mulher ao homem. Um cara assim não precisa dizer nada, meu amigo. Como eu nunca precisei de nada. E eu não sou maior do que a minha mulher. Nós dois temos a mesma altura espiritual.
As coisas são resolvidas por acordo e comunhão e convergência de entendimentos. Os filhos se acostumaram com isso. Nunca houve nada que não fosse completamente dialogado e pacificado e unânime. Aí o pobre do Paulo, eles não veem que antes de Paulo dizer isso, ele diz, escrevendo na carta aos Colossenses, pois em Cristo não há nem homem nem mulher. Não tem diferença entre homem e mulher. Esse é o princípio. Em Cristo não tem diferença entre livre e escravo. Se você é livre e o outro é escravo, saiba que diante de Deus em Cristo, você não tem nenhum direito sobre ele. Ele não é nenhum objeto do teu domínio, do teu comando. Se você de fato tem a mente de Cristo, você vai tratar esse cara como teu irmão. Como também não há diferença entre judeu, com aquele supremacismo de temos o DNA de Abraão, o gene de Abraão, Povo escolhido. filho do povo escolhido. Não tem distinção. Paulo, que era judeu de judeus, discípulo de Gamaliel, diz não tem diferença entre o judeu e o grego, que era a simbolização da filosofia, do pensamento livre, do sexo aberto, da eroticidade, dos deuses do Olimpo, todo mundo comendo todo mundo. Os mestres gregos praticavam lá uma pedofilia pedagógica com os seus estudantes e tudo mais. E vem Paulo e diz, olha, diante de Deus não tem nenhuma diferença entre judeu e grego, entre escravo e livre, entre bárbaros, celtas, vikings, e ele vai nomeando um monte de etnias. Diante de Deus está tudo igual. Não tem diferença. Agora, quando chegava aquela igreja lá em Corinto, ou em Éfeso, ou em Colossos, ou em Herápolis, e que eram pessoas que viviam dentro de uma cultura onde a supremacia do homem era explícita sobre a mulher, e ainda com uma presença judaica persecutória e chata e infernosa de dia e de noite, molestando a alma dele, de modo que 90% das torturas e dos sofrimentos de Paulo foram produzidos pela ação dos judeus, provocando as autoridades greco-romanas para botá-lo em buracos, em presídios, em açoites, imensas e diversas vezes, sem parar. Era um cara todo lanhado. E aí, por causa dessa opressão, que ficava dizendo, vocês estão traindo a Cristo, porque no judaísmo os homens têm uma preeminência e você está deixando todo mundo igual. Aí ele apresenta um princípio eterno. O princípio é, em Cristo não há diferença. E apresenta um aplicativo relativo àquele tempo e àquela hora. Só dizendo, olha, vocês homens amem as mulheres. E a referência a Cristo se dando, capaz de morrer pela mulher, entregando-se à mulher por amor. Aí uma mulher que tem um homem desse, meu Deus, é natural que eles troquem entre eles. A segunda parte, mulheres sede submissas aos maridos, é quase uma desnecessidade, totalmente usada por ele para criar apenas um equilíbrio imediato da circunstancialidade daquelas relações sociais. Mas nos mesmos textos de Paulo, você vê a cartinha dele, que é um bilhetinho a Filemon, dizendo para Filemon que tinha um escravo chamado Onésimo, que acabou preso na mesma prisão onde Paulo estava acorrentado, e Paulo evangelizou a Onésimo, que se converteu, e Paulo escreve uma carta a Filemon, dizendo, você é meu filho na fé, Filemon, e eu estou te devolvendo um outro filho na fé que eu fiz aqui na cadeia, entre algemas, e eu quero que você o receba como seu irmão em Cristo, não como escravo, mas liberto em Cristo, acolha-o. Não há nenhuma diferença entre vocês, ele nunca mais será escravo teu. Agora ele é só teu irmão em Jesus.
Aí isso tudo também é deixado para trás. E os caras não veem que o homem que descreveu isso há 2000 anos atrás, quem você conhece hoje, por mais modernoso, avançado que você possa imaginar ou conceber, que vivo há 2000 anos atrás, que tendo sido criado de uma cultura judaica pesada, horrorosa, insuportável, e num mundo greco-romano também carregado de alguns moralismos seletivos, aplicados seletivamente em alguns ambientes e lugares, iria ter a audácia, a coragem, a visão e a percepção de Paulo, que falou o que falou, não agora fica todo mundo cantando de gente inteligente. Eu vejo uns garotos aí que foram meus discípulos, que cresceram me ouvindo a vida inteira, vão para alguns podcasts descer o pau em Paulo. E eu fico vendo como eles são frouxos. Outro dia eu estava vendo um descendo o cacete em Paulo. Não tem coragem de assumir a filha dele gay, o filho dele gay. Não tem coragem de assumir membros da igreja dele gay, mas fica de longe, 2000 anos depois, batendo em Paulo. Me dá vontade de usar meu jiu-jitsu em cima de um bicho desse, cara. E deixar ele todo enrolado, assim, um tempão, depois eu desamarro e solto. Sem corda, é só o braço dele contra ele mesmo. Porque isso aí me deixa completamente irritado de ver essa hipocrisia sem tamanho sendo praticada por gente que é desonesta intelectualmente, eu não tenho coragem de fazer as distinções. Para mim, Paulo é um cara que foi extraordinário, continuará extraordinário, e é só meu irmão, eu não tenho nenhum culto por Paulo. Eu até hoje sei mais coisas do que Paulo sabia. Eu estou vivo 2000 anos depois dele, o mundo evoluiu a beça, a ciência cresceu a beça. Eu tenho conhecimentos que ele não possuía. Não tem dúvida nenhuma disso. Mas agora, ele tendo tudo que ele tinha, foi tudo que ele foi. E eu vejo esses babacas aqui entre nós falando mal de Paulo, que não sabem nada, não vivem nada, não têm coragem para nada e ficam dizendo, não, Paulo é ultrapassado. Ultrapassado é você que nunca nem se assumiu como gente e não entende nada. Paulo é relativo. Quem é absoluto é Cristo. Jesus é a minha chave interpretativa. Jesus é o meu absoluto. Jesus é o meu ponto de referência, é o meu ponto de partida, é o meu ponto de apoio, é o meu ponto de vista, é o meu ponto de chegada. Paulo tinha que fazer a mesma coisa que eu faço. E ele fez, nos limites do tempo dele, o que ele pôde fazer para ser dos apóstolos disparado o mais parecido com Jesus. É o mais parecido com Jesus, Paulo. Na ousadia, na coragem, na entrega. Depois de velho, João se tornou um cara cheio de semelhança com Jesus pela prática absoluta do dogma do amor, que foi o que o apóstolo João instituiu na sua primeira epístola especialmente. Mas no mais, todo mundo... Pedro era garoto perto de Paulo. Na carta aos Gálatas, Paulo passa um sabão em Pedro na frente de todo mundo. Diz, cara, você está praticando uma hipocrisia insuportável. Antes de chegar os de Jerusalém, você estava comendo linguiça, comendo sarapatel, aqui com os gentios, todo mundo comendo de tudo, bebendo de tudo, dando graças a Deus, e você comigo, você e Barnabé. Aí chegam esses presbíteros da igreja de Jerusalém, enviados por Tiago, legalistas, de mente curta, estreita, e você esquece que Jesus na cruz acabou com toda a lei de Moisés, com todo o escrito de dívida que havia contra nós, que está tudo santificado, que todas as coisas são puras para os puros, que não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai do coração. E nós todos vivemos sob a graça, o favor imerecido de Jesus, que não tem nada a ver com dieta, comida kosher, nem qualquer obrigação moral, ou ritual, ou cultica, ou de qualquer natureza. É tudo livre, é em espírito e em verdade. Você sabe disso. Mas basta chegar esse pessoal de Jerusalém para você assumir essa postura absolutamente horrível, Pedro. Isso é Paulo falando, quem mais falou assim?
Então, agora, Paulo não é objeto de culto para mim. Tem coisas que eu vejo Paulo dizendo, ele foi até onde ele alcançou. Agora, eu reconheço que ele alcançou mais do que qualquer outro apóstolo antes dele. Como eu reconheço que até o dia de hoje, muito pouca gente no mundo cristão entendeu até onde ele chegou. E é muito pouca gente que entendeu, e pouca gente entendeu os dilemas que ele vivia de ser um homem do futuro preso no passado limitado, mediocrizado de 2000 anos atrás, com aquelas culturas extremamente limitantes e com ameaças de prisão se você fizesse diferente. Então, ele é um grande equilibrista que nunca perdeu o equilíbrio.